Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, a paz de Cristo Micael esteja com você. Eu sou Neemias Moll e você está no Elubcast, o podcast do Livro de Urântia. O nosso convidado de hoje é o Antônio Baumann, ou, como ele prefere ser chamado, apenas Baumann. Ele é engenheiro mecânico e é leitor do Livro de Urântia desde 2002. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, né, da experiência dele com o Livro de Urântia depois da vinheta. Olá, Baumann. Diga, Neemias, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. E aí, bom dia também. Ninguém sabe que hora os companheiros vão nos ver, né? Eu vi. Qualquer que seja a hora que eles Mas estejam todos vendo os lá. leitores do Livro de Urântia, um abraço afetuoso da nossa parte. Muito obrigado por você estar aqui, participar com a gente. Bom, eu costumo começar a nossa conversa aqui com o nosso convidado se apresentando, né? Nada melhor do que você mesmo para falar um pouquinho aí da sua história, o que você faz, sua profissão, como é que você chegou até o livro. Mas vamos lá, quem é o Baumann? Começamos por aqui. Bom, ainda na área profissional e de vida aqui no planetinha, então nós sempre somos engenheiro, nós somos engenheiro mecânico, né? Formado aqui pela Universidade Federal do Ceará. Você mora no Ceará? Nós moramos, a base é Fortaleza. Fortaleza. A base é Fortaleza. Mas eu já morei em Brasília por diversas vezes, em Recife também, mas a nossa base sempre foi em Fortaleza. Sou cearense aqui de uma cidade a 150 quilômetros de Fortaleza, uma cidade chamada Russas. Então você não está na capital, não. Você mora num lugar mais tranquilo. Não, estou na capital. Está na capital. Eu moro em Fortaleza, sim. E nós nos formamos... Essa cidade que você falou aí é o quê? Russas é a minha cidade natal. Onde você nasceu. É a cidade que eu nasci. Entendi. Bom, então, eu me formei em engenheiro mecânico pela Universidade Federal. E, na verdade, eu sempre fui engenheiro mas a gente não faz o que quer com a vida, é a vida que faz o que quer com você. Então, nós, além de engenheiro, em determinado momento, a gente foi para a vida política, né? Eu fui deputado federal durante vários mandatos, até a última legislatura, por isso era a razão principal de eu ter morado em Brasília, embora eu tenha morado em Brasília também como executivo do Ministério da Integração, na oportunidade que o Ciro era ministro durante todo o governo do Lula. E essa experiência na Câmara, realmente, hoje eu não tenho mais interesse em ser candidato, nem em ser político, mas em ajudar aqueles nomes que, se perceber, que tenham melhor qualificação, uma motivação mais aperfeiçoada, menos interesse pessoal e mais interesse público. Então, eu estou aqui exatamente selecionando esses amigos que a gente vai poder querer ajudar. Legal. E aí, foi isso que te levou para Brasília, então? Porque quando eu te conheci, você estava morando em Brasília. Quando eu conheci você, eu acho que foi a primeira reunião do Grupo de Urântia, você promoveu em Brasília. Eu fui com a Lúcia lá para Brasília. Eu acho que foi a primeira reunião que foi promovida. Bom, então, assim, do ponto de vista profissional, então essa é mais ou menos a síntese. Agora, ultimamente, a gente já tinha uma empresa que era meio paralisada em função da atividade política, mas a gente reativou essa empresa e eu me concentrei nos negócios na área de saneamento básico, que é a mais grave problema da infraestrutura brasileira.
com grave repercussão aí no meio ambiente brasileiro, né? Praticamente todas as cidades brasileiras, com alguma exceção, todas as águas servidas ou vai para o lençol freático ou vai para os mananciais, né? Os rios, as represas. Então, esse é um problema gravíssimo do Brasil, a parte de saneamento. Quando a gente fala em saneamento, fala em esgoto, fala em tratamento d'água, fala em resíduo sólido, que é outro problema gravíssimo no Brasil. Mas eu me concentrei especialmente na nossa atividade empresarial em saneamento e resíduo sólido. E é isso que a gente tem trabalhado nos últimos 4 anos. Então, mesmo você não estando mais, você foi deputado, mas agora você não está mais como deputado, mas você continua trabalhando. Trabalhando e muito, mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Eu gosto muito. Eu realmente nunca soube qual a diferença entre trabalhar e me divertir. Eu sempre fazendo o que eu gosto, eu tenho muita energia para. Bom demais. Também, se eu não gostar de fazer, não tem nada que consiga me motivar. Bom, mas aí essa é a parte da atividade aqui no nosso planetinho. A parte profissional, assim como síntese, hoje é essa. Do ponto de vista espiritual, eu sempre tive uma natureza, desde adolescente, muito inquieta. O ajustador mexe comigo há muitos anos. Eu ainda era adolescente. Aí, com 14 anos, a nossa família era uma base, era uma origem católica, né? Era uma família de 9 filhos, né? Meus pais. E todo domingo era meu pai, minha mãe e a escadinha indo para a missa. Mas eu não gostava de ficar naquela missa, porque eu achava uma chatice. Eu gostava mesmo de ver o sagui nas mangueiras que tinha ao lado da igreja. Aí eu ficava lá vendo o sagui, debaixo das mangueiras, aquilo eu adorava. Eu ia para a missa, eles ficavam lá dentro e eu ficava lá fora. Aí, com 14 anos, eu já disse para minha mãe que não ia mais, né, que aquilo ali não tinha nada a ver comigo e tal. E aí eu deixei de ir. Aí a minha mãe insistiu ainda, você já fez primeira comunhão e tal. Eu disse, não, mas aquilo ali não bate comigo, não vou mais não. 3 meses depois, eu era o quarto tinha 3 irmãs mais velhas que eu. 3 meses depois, a minha irmã mais velha disse, olha, o Balma não vai, eu também não vou. Vai. Só vou se ele for. Como ele não vai, eu também não vou mais. Aí a mais velha não foi. Para sintetizar, 1 ano depois, nem meus pais iam mais. Eu acho que eles estavam esperando que aparecesse alguém que dizia que aquilo ali não tinha serventia àquela altura do campeonato. Aí ninguém mais foi a missa. Eles continuaram com a tendência católica, mas também nenhum deles passou a frequentar mais. Bom, depois eu me dediquei muito. Quando chegou um pouco mais tarde, com 16 anos, aí eu entrei num grupo de pesquisa religiosa. Era um grupo assim que já tinha visto também muitas coisas. Esse grupo foi estudando e tal. E a gente tinha uma ligação com uma seita, tem base na Holanda, que é a Rosa Cruz. A Rosa Cruz, que tem a Áurea e tem a Morte. É da Rosa Cruz Áurea, né? A Rosa Cruz era um pouco de magia forçante e tal, a gente nunca gostou. Mas era a Rosa Cruz Áurea. E foi a primeira, digamos assim, entidade institucional que a gente seguiu como orientação filosófica e espiritual. Então, você começou já buscando esses assuntos, né? Metafísica, essas coisas, logo cedo, 16 anos, você já estava interessado nesses assuntos. É verdade. Muito cedo mesmo. Bem ao cedo. mesmo tempo que corria a vida
privada, assim, vida mais de estudante, depois da vida profissional, na verdade, eu nunca me desliguei desse mundo. Mas na igreja você chegou a fazer, assim, catequese, essas coisas? Crisma? Não. Bom, ainda fomos Rosa Cruz. Rosa Cruz, então nós éramos vegetarianos, eu passei 7 anos, pelo menos, da minha vida vegetariana, não comia carne, não comia peixe, aí na adolescência, né? Enquanto a turma estava na adolescência, na brincadeira e na farra, eu estava trancado dentro do quarto meditando. Meu pai ficava... Eu imagino o sofrimento que eu causei para eles, que eles não entendiam, né? Mas quando... Bom, aí a gente estudava muito psicologia, né? A questão do autoconhecimento, né? Paralelo aos livros e aos dogmas da Rosa Cruz, a gente acompanhava também, especialmente, uma abordagem de autoconhecimento que um dos membros que era o líder do grupo que eu pertencia, esse rapaz já faleceu, ele escreveu esse livro e a gente concentrava muito esforço no estudo do autoconhecimento. Isso deu uma bagagem, assim, não era... Hoje eu revejo esses livros, né, e a gente compreende que não tem mais muito a ver, né? Mas uma coisa foi importante, é que deu vivência interior, com as energias interiores, né, com os desejos, com as ansiedades, com o medo, né, deu uma certa vivência, né? E isso gerou, assim, uma bagagem muito boa para compreensão mais fácil posterior. Tudo faz parte do caminho, né? O caminho que a gente percorreu antes, ele não é que ele não teve valor. Mais a parte material, né? Um conteúdo assim mais interno, mais energia interna mesmo, né? Aí você se descola mais da parte material. Bom, então o Rosa Cruz foi a primeira. Depois, quando a gente compreendeu que a Rosa Cruz não tinha o conteúdo, né? Aí a gente já deixou de ser vegetariano, aí eu passei a comer picanha. Aí foi descontar o atrasado. Nem comia carne, nem comia peixe, nem bebia café, nem tomava bebida alcoólica e só comia o produto derivado do animal vivo, o ovo, o leite. Olha só. Isso aí, tudo da minha adolescência foi esse trecho de vida. Aí depois nós compreendemos que uma raiva, uma preocupação, uma ansiedade envenena muito mais o sangue do que 1 quilo de carne, ou 2 que você come. É verdade. Entendeu? Mas hoje eu penso em voltar a ser vegetariano, mas porque hoje eu tenho pena dos animais que se matam para comer. Mas é uma outra questão. Mas aí eu fui para ver a parte do espiritismo, né? O espiritismo, certamente... Mas você ainda pertencia à Rosa Cruz? Não. Aí eu já não pertencia mais. Já tinha saído. Eu não me lembro exatamente qual, mas eu acho que com 20 anos, 19 anos, eu já estava fora da Rosa Cruz. 20 anos. Aí nós formamos um outro grupo, fora da Rosa Cruz, um grupo do primeiro grupo, nós nos deslocamos, porque já não concordávamos mais com a questão da abordagem filosófica e as questões que a Rosa Cruz colocava, né? E outra que comecei a desconfiar da hierarquia, né? Arco-diaconisa, cada um tinha os cargos, né, que demonstravam hierarquia muito formal, né? E aí eu já comecei a desconfiar na época da religião institucional. Né? Tudo sobre quer manter sempre o fiel sobre um controle, né?
um controle, né? Sobre uma linha de dogma, você se sente protegido com aquilo, né? Muito bem, aí fui presbiteriano, fui para o espírita, compreendi também que o espiritismo é uma grande burla. Você ficou muitos anos no espiritismo, não? Não, eu compreendi e matei a charada ligeiro. E também eu comecei a ouvir as histórias de um tio meu que era espírita. Certamente isso aí não foi a razão de eu ter deixado o espiritismo, mas ele era espírita e tinha um centro espírita, né? E quando era para dar o passe nas mulheres, a sessão espírita era toda no escuro, com as portas fechadas. Quando era homem, era com as portas abertas, para o espírito vir mais ligeiro embora. Então, isso é uma história que contavam dele, né, da gaiatice aí da turma. Aí mas... você já ficou esperto na hora. Ai, meu Deus. Então, fui para a Fracatíase Igreja Presbiteriana. Bom, aí o que é certo é o seguinte, aí essa parte aí eu esgotei assim, a busca, concentrei muito no budismo. Aí li Evangelho do Buda e tal. Tempos depois eu fui à China, né? Eu viajei muito para a China. Muitas vezes mesmo. Em 92, antes de conhecer o livro de Urântia, eu já estava na China. Olha aí. Aí, quando eu entrei a primeira vez no templo budista, aquilo ali, compreendi claramente que eles mesmos não tinham entendido o Buda. Eles não entenderam nada que o Buda falou. Do mesmo jeito que nós não entendemos ainda o que Jesus falou. Né? Nem os apóstolos entenderam. Entenderam depois. Né? Aí eu vi que essas seitas orientais, aqueles templos pesadíssimos, né, com aqueles apelos materiais, simbológicos. Depois eu estudei os templários e fui à região do sul da França e da Catalunha, onde era o centro dos templários na Europa. Aí, o que despertou sua atenção assim? Você partiu do budismo para os templários, assim, é uma coisa. Naquela ansiedade de conhecer, os templários foram. Eu queria conhecer, saber o que eles queriam fazer, afinal de contas, naquela época. Eles foram emparedados, né? Eles tinha aquelas grutas na montanha. A turma fechou a boca da gruta e deixou o pessoal lá dentro. Nossa. Então, eles eram assim, também era uma expressão religiosa humana, assim, muito em cima dos símbolos, né? De símbolos. Aí eu entendi, quando vi um templo interessante, é que eu estava numa cantina ali próximo de Barcelona, eu estava vendo no meio rural, olhando no meio rural, assim, mas eu ia até para fazer uma outra coisa, né? Que era ver negócio de fabricação de queijo e tal. Aí eu olhei uma torre de uma igreja, isso aí até hoje eu não sei explicar, eu estou com vontade de voltar lá para ver se eu consigo remontar esse negócio. Porque eu estava na cantina e vi uma torre. Aí eu vi a torre e achei que não era bem uma torre católica. Achei diferente, na verdade. Achei que era católica, mas era diferente. Aí me levantei da cantina, eu estava com um amigo meu, e fui até, que era relativamente próximo. Cheguei nesse templo, não tinha absolutamente viva alma na entrada, para recepcionar, para escrever um nome, para registrar. Era uma aldeia meio rural mesmo, né?
Aí eu entrei nesse tempo, era o tempo dos Templários. Toda aquela muito organizado. Onde que você estava? Que cidade que é? Era próximo de Barcelona. Ali no meio rural do entorno de Barcelona. Mas eu não me lembro, porque a pessoa que ia comigo era um ex-monge que foi quem começou a me gerar informação sobre os Templários. Foi ele que fez essa viagem comigo. Embora nessa hora ele não tenha ido comigo. Esse rapaz já faleceu. Ele era bem mais velho que eu, mas sempre andava com uma... E eu o conheci no Ceará, em Fortaleza. Bom, então, depois dessa história toda, foi quando eu comecei a ler o Benítez, que é uma história parecida com a do Henrique. Eu achei interessante, porque o Henrique lia muito os Cavalos de Troia. Eu nunca consegui passar a terceira página do Cavalo de Troia. Eu também li tudo aquilo lá. Não, aliás, o grupo que eu estava, que eu pertencia, esse grupo lia o Cavalo de Troia cabo a rabo e estimulava. E eu era do grupo, tentava ler o Cavalo de Troia e não conseguia passar da quinta página. Eu não tinha paciência para ler aquilo ali. Não, algumas partes a essência, eu sempre, dentro de mim, eu não quero mais ou menos, eu quero a essência. Eu não quero perder tempo. O Cavalo de Troia, o Benítez tem umas partes nos livros dele que você se cansa. Você fala, não vai chegar em Jesus nunca mais, né? Que ele ficava falando, contando coisas que não tinha relevância. Aí você fala, vai logo para a parte que ele encontra Jesus, né? Era uma ansiedade comum, então. Bom, aí um dia eu peguei o Testamento de São João dele. Ah, sim, eu li Eu fiquei tentado com o Testamento de São João. Eu lia, assim, de um outro eu não conseguia ler, o Testamento eu engolia, eu não lia. Entendeu? Mas o livro, eu não sei nem se eu ainda tenho esse livro. Não, eu acho que eu dei para a Lúcia, esse livro. Se não me falha a memória. Mas o que é certo é o seguinte, que tinha uma dedicação, que hoje é uma dedicação grande. Hoje a letra é grande, mas no livro original, no primeiro livro que eu li, a dedicação é bem pequenininha. Eu tenho esse livro também. Era minúscula ele. Eu também não sei se está aqui não, mas Isso aqui eu estou sintetizando muito, né? Porque a gente leu muito. Muito não, mas leu tudo que tinha disponível, de Ernest Megisto, dessas... Eu estou aqui sintetizando uma história comprida. Mas, é verdade. Mas quando eu li o Testamento de São João, aí eu vi que o negócio ali... Mas desconfiei que aquele conhecimento não era o Benítez que detinha. Entendeu? Ele era profundo demais para ser. Eu sentia dentro de mim a vibração daquele. Aí eu fiquei desconfiado, mas eu não tinha lido aquela introdução em que ele agradece a Urantia Foundation ter poder beber nas suas sagradas fontes e tal, né? Aí, quando foi um dia, eu aqui, aliás, nesse apartamento que eu estou hoje, eu acordei 5 horas assim, da manhã e tal, aí me levantei e fui buscar o livro. E fiquei procurando abrir desde a primeira parte, desde a orelha, aí fui vendo e vi o agradecimento à Fundação Urantia. Nesse mesmo momento, no amanhecer do dia em que abriu o comércio, eu comprei 2 resmas de papel, comprei sei quantos
cartucho de impressora, já tinha internet na época, isso foi em 2002, mais ou menos, final de 2001. E aí eu imprimi o livro que estava em espanhol, já da Urantia Foundation, não tinha em português, né? Tinha em espanhol, que é exatamente esse livro aqui. Isso aqui foi impresso. Essa brochura aí. Essa brochura, tem 2 brochuras dessas. Apesar de eu ter impresso frente e verso, são 2 dessas, eu acho, ou 3. Aí pronto, aí eu compreendi que ali estava a essência do que tinha de mais atual, né? Quando eu li, eu comecei a ler, tempos depois eu mandei buscar o livro em espanhol, e é esse aqui. Esse livrinho aqui é espanhol. Isso aqui eu lia vorazmente. Isso aqui eu li onde tivesse. Dá para notar aí que ele está bem surrado, né? Quando o livro está bem surrado é porque significa que você manuseou bastante. Todo marcado. E eu colocava, eu ia lendo, ia botando o dia que eu começava a ler os capítulos, né? Por exemplo, esse aqui eu comecei a ler no dia 27 de julho, em Recife. Que ano? 2002? 2003, já era um livro. 2002 eu comecei a ler a brochura. Eu mandei buscar logo depois, isso aqui, ó, 2002 em maio, mas um ano depois eu mandei buscar o livro. Comprei o livro de internet nos Estados Unidos. Então você não conhecia nenhum outro leitor, não? Você estava sozinho nessa época? Sozinho. Eu terminei de ler em Brasília, em 26/4/2004. Às 6h45 da manhã, um dia de sexta-feira. Olha aí. Enquanto isso, em São Paulo, o pessoal estava trabalhando já na criação da associação. Porque foi criado em 2003. Aqui, para onde eu tivesse, eu viajei, é uma época que eu viajei muito. Aí tem lá o capítulo, sobrevoando Moscou, dia tal, de tal. Comecei a ler o capítulo tal. Aí deixava tudo, aqui está tudo registrado, essa voo Lufthansa, Xangai, Paris. Está parecendo o Benítez, tem um livro dele, não sei se você já leu, que o título é A 33 Mil Pés. Todas as vezes, ele fez um livro com as viagens que ele fazia. Não sabia. Ele coloca lá a foto da passagem e coloca lá para onde ele estava indo, tudo. E aí ele escreve o livro no avião. Eu lia. Eu não escrevia, eu lia. Então, quando eu vi o livro a primeira vez, aqui quando eu vi, que eu entrei na internet, nessa mesma madrugada, que eu vi o livro, eu comecei a ler o livro, aquilo ali eu lia vorazmente, o termo é esse mesmo. Eu nunca mais parei de ler esse tempo todinho. E cada vez que a gente lê, sempre vê de um aspecto diferente, né? Então, é mais ou menos essa a história, né? Aqui eu tenho... Deixa eu ver se esse aqui é o meu atual. Esse é português? Esse é em português. Aí, em português, eu comprei em 2010. Né? Aí, eu li em 2010. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho a data aqui. E ele é todo riscado assim. É todo riscado. Esse aqui eu comecei a reler daqui. Eu comecei a reler no dia 5/6/2009, Fortaleza. Aí botei aqui novamente. Comecei a reler dia 23/11/2019. Então eu li naquela época de cabo a rabo. Depois li 10 anos depois, em 2009, li de cabo a rabo. E em 2019 li de cabo a rabo. Então você já leu 3 vezes o livro. De capa a capa. De cabo a rabo, eu vou lendo. Isso não quer dizer que eu lá bastante não leia outros locais, né, que de repente me interessar aqui. Aqui interessante, relido, capítulo A Expansão Andita no Ocidente.
Relido em voo da Air France Paris-Xangai, 30/5/2010. Você anotava mesmo, hein? Era direto, eu estava nos voos, eu viajando mesmo para trabalhar e lendo. Bom, mas aí, é isso aí. Então, a história é mais ou menos essa da minha... E eu comprei, já no começo, eu comprei um livro em inglês, o original, embora eu não seja muito fluente em inglês, sou meio... Mas eu comprei para tirar alguma dúvida que, por acaso, alguma tradução que eu suspeitasse que não tinha conformidade com a ideia original. Tal. Eu mantenho aí uma original. E, na verdade, eu nunca consultei. Para esse fim, não. Uma vez ou duas vezes, no máximo, ao longo desse tempo. Mas, assim, o livro em si não é o fato, né? Mas, na verdade, eu considero, assim, com mais absoluta convicção, não é uma coisa de assim, um pressuposto místico, nem como é que eu diria? Nem, assim, uma coisa apaixonada, não. Mas eu não tenho dúvida que esse livro é o farol que veio para repor o conhecimento original de Jesus no planeta. Olha que eu pesquisei, desde muito jovem, como a gente diz aqui no Ceará, eu futuquei, procurando a rota, né? Num determinado momento, quando eu comecei a ler o livro, aí eu cheguei para um grupo, as palavras que eu usei foram essas, porque esse foi o sentimento que me veio no momento, né, na época. Eu cheguei para o grupo e disse, olha, de hoje em diante, eu lancei minha âncora no universo. Quer dizer, eu rompi com as religiões institucionais, inclusive com o grupo. Né? Que é um risco que a gente corre, né? Que a gente tem que estar muito atento, que é a questão dos grupos. Né? O grupo tem a função, no meu modo de entender, de divulgar o livro, né? Para que ele se torne realmente um guia espiritual mundial no cenário futuro. Mas é sempre um risco muito grande de você institucionalizar um conhecimento que é absolutamente pessoal. Essa que é a grande descoberta, né? O grande ensinamento pessoal. Eu queria até dar oportunidade, porque me lembrei, a Rosa Cruz tem esse livro, que ela não é da Rosa Cruz, esse livro é o livro de Mirdá. Esse livro é um livro, a Rosa Cruz indicava, mas não era um livro da Rosa Cruz, ele é de um livre pensador libanês, eu inclusive estive na aldeia dele, lá no Líbano, que é o Mikhail Naim, não sei nem se a pronúncia é exatamente essa, mas ele diz aqui uma coisa muito interessante, esse livro é bom de se ler, né? Ele tem algumas coisas que não batem, mas no contexto, no conteúdo geral, é muito interessante. Então, num determinado parte do livro, eu, inclusive, eu risquei aqui de vermelho, ele diz, nem precisais de templo para neles orares. Quem não pode encontrar um templo no coração, jamais encontrará seu coração em qualquer templo. É verdade. Isso aqui é uma conclusão que fechou quando eu comecei a ler o Dante, eu comecei a compreender que não está nada fora, está tudo dentro. Tudo dentro, tudo dentro. E é isso. E você comentou que trabalhou muito tempo em Brasília, né, como deputado, e você conheceu algumas outras pessoas lá do seu meio, os seus colegas, que tenham lido o livro? Eu, em determinada época,
eu comprava todo mês, mandava buscar nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não tinha, ninguém encontrava nas lojas. Há pouco tempo eu entrei na loja, na livraria que tem no Shopping Guatemi aqui, que eu não estou lembrado. Provavelmente é Cultura, Saraiva. Toda vida que eu entrei, eu pergunto. Toda vida que eu entro na livraria, eu pergunto. Porque se tiver, eu compro. Aí tinha 7 livros. Olha. Eu comprei 6 e deixei um lá para alguém que, por acaso, procurasse ter. Né? Aí eu mantenho 7 e distribuo os 7. A última, agora, o último dos 7 eu dei para uma amiga da Lúcia que estava interessada. Mas eu, ao longo desse tempo, eu comprava periodicamente e dava para minhas amigas, aquelas que estavam mais perto de mim, aqueles que eu notava que tinha mais sensibilidade. Mas eu confesso que nunca vi o fruto desse esforço, não. Essa é um resultado que você vai colher o fruto do tamanho do cesto que você leva para colher. Quanto maior o cesto, maior é a quantidade. Fruto não falta. O problema é o tamanho do cesto que a gente leva. Então, eu já e a gente ao longo desses tantos anos, de 20 anos, né, que eu conheço o livro, mas eu já dei muito livro. Não sei nem quantos. Mas é um conhecimento muito difícil de ser muita sensibilidade, muito interesse. Né? A pessoa tem que estar procurando, né? Tem que estar buscando. Tem que ser um pesquisador mesmo dedicado, né? E tem uma coisa que é ainda mais... Porque esse conteúdo, no meu ponto de vista, é um conteúdo sacratíssimo, né? É uma coisa, assim, digamos, é o tema mais essencial da vida humana. Tudo mais, ser deputado, ser isso, ser aquilo, ser artista, tudo isso não tem tanto valor, né? Porque são um tipo de conquista que são passageiras, né? E dentro de mim, eu sempre tive isso, né? A única coisa que me satisfazia era o eterno. O que fosse evanescente, para mim, era sempre uma coisa que não me enchia. Mas me preenchia, né? Mas, para você ter esse conceito generalizado, a escuridão humana está muito grande. O prejuízo da rebelião é muito grave. E o insucesso do trabalho dos adões, como elevador biológico e tal, criou um problema muito grave. A gente está muitíssimo atrasado. Você chega num shopping assim, olha, ninguém está consciente de nada. Está todo mundo pensando que a vida é aquilo mesmo. Né? Todo mundo adormecido, né? Todo mundo adormecido. Por isso que eu dou tanto valor ao livro. É porque ele repôs essa coisa. E eu tenho, assim, muito interesse, eu quero contribuir e tal, né? Mas como uma coisa é uma coisa muito pessoal, né? Eu sei que uma ideia, um detalhe pode ajudar muito, né? Pode, um pouco aquela história, né? Que o cara alerta, né? Sobre determinado aspecto. E isso ajuda muito. O cara ganha anos. Imagina se eu não tivesse encontrado o livro de Urântia. A essa altura do campeonato, hoje eu tenho 72 anos, meu amigo. Entendeu? Então, o negócio é chão. Então, o cara eu noto a ansiedade das pessoas, né, muitas vezes, né, envolvida aí com essas religiões naturais, institucionais, aquela ansiedade, aquele povo enganando. É por isso que eu sou um pouco, ou talvez até muito, eu tenho até me policiado para ser mais paciente, né, mas
os líderes dessas religiões, esses camaradas aí, esses caras estão conscientes que estão enganando. E eu acho mais grave. O adepto, não, esse tem muita gente bem intencionada que está lá. São os fiéis de boa fé, né? Os fiéis de boa fé, né? Mas esses enganadores aí, eu acho que esse povo paga muito caro, vai pagar muito caro. Porque eles estão sabendo que estão enganando. Eles estão sabendo. Então é uma coisa inconsciente. Por isso que eu não faço muita concessão a essa turma, não. Houve uma citação aí do místico indiano. O místico indiano é um ganhador de dinheiro. Tem curso, tudo pago, obra, palestra, vive no mundo inteiro dando palestra. Tá? Eu peguei uma tabela de preço dele, em dólar. Também eu não faço, não quero misturar, não é? Os caras fazem, às vezes dizem coisas que são bonitas, mas... Eu vi há um tempo atrás, eu não... Quem vai falar coisa feia, né? Eu vi um tempo atrás aí uma... da ilusão que eles pretendem, que eles lançam. Mas tudo bem. Mas essa turma, eu não faço muita concessão, não. Em Bauman, eu vi uma reportagem um tempo atrás, você falou em guru indiano, né? E eu vi um documentário, eu perdi isso, depois eu acabei não anotando o nome do rapaz, e depois eu tentei encontrar isso na internet e não achei mais. Mas foi uma experiência que ele fez, que exatamente estudando essas religiões indianas aí, ele resolveu fazer uma experiência. Ele falou assim, eu vou me passar por um guru e eu vou ver quantas pessoas eu consigo enganar. Mas era assim, ele queria escrever um livro e aí ele ia fazer um experimento para mostrar como é fácil a pessoa se apresentar como um guru, ganhar adeptos e ter um monte de gente seguindo ele, seguindo seus pseudo-ensinamentos superiores e coisas assim. E aí ele começou, então, um trabalho, criou rede social, tudo, e começou a se passar por guru, deixou a barba crescer, e ele fazia aquelas frases de efeito e tal, e ele adquiriu muitos adeptos, inclusive fez viagens e tudo, e ele mostrando que tudo aquilo que ele fazia era um trabalho premeditado para mostrar que é fácil você se apresentar como um guru e até você pode até criar uma religião em torno disso. Só que eu perdi eu não achei mais, eu li isso na internet, numa revista eletrônica. Aí, meu irmão querido, é o que está acontecendo aí à torta direito. Então, ele fez isso para mostrar, mas muitos outros que utilizam dessas técnicas, é muito fácil você se apresentar como um guru, né? Por exemplo, você nunca discorde de ninguém, você sempre se apresenta com uma frase genérica e você abraça todos os conceitos como se tudo faz parte de uma mesma sabedoria, você nunca contrapõe, você ganha a simpatia de todos e você vai envolvendo essas pessoas com frases genéricas de pseudo-sabedoria, como se você estivesse acima de tudo, como se a verdade estivesse em tudo, que você só precisa abraçar todo mundo, e você não contraria ninguém e você vai ganhar adeptos, né? E aí você leva multidões de pessoas com essas técnicas aí. É porque a turma quer mesmo é grana, é dinheiro. Quanto mais... E às vezes não é só o dinheiro, é o poder, que é o número de adeptos lá. Né? O Paulo cometeu um erro grave nessa rota. Gravíssimo. De fazer concessões, né? O problema de Paulo foi fazer concessões com... A força da igreja, né? Da igreja
ele fez um trabalho assim, de divulgação até hoje inigualável, mas conceitualmente ele cometeu um erro muito grave, ele, Pedro. É tanto que parte dos apóstolos concordaram, né? Não concordou. Parte dos apóstolos não concordou. Por isso que houve uma separação ali entre Abner, ele não engoliu o Abner, não. Porque com Abner. O Abner era discípulo de João Batista, era no e cru, meu amigo. O Abner, ninguém topava o Abner. Jesus sabia o valor que ele tinha, né? E a pureza do esforço dele. É tanto que ele foi para Filadélfia. Aí, quando Jesus fez uma viagem para a Pérsia, que hoje é o Irã, né? E ali, ele chegou aí até Terã, o que eu imagino que seria Terã, e foi a Úrmia, né? Que é uma cidade. Úrmia eu não conheço, não. Terã eu conheço. Então, Úrmia é uma cidade que fica no lago, próximo ali do Mar Cáspio. Ele é tão próximo que eu não sei se na época de Jesus eles eram ligados. Hoje não, esse lago está secando. Mas Jesus esteve lá, um mercador poderoso lá criou uma escola de... eu não sei se foi Úrmia, não. Agora Foi sim, foi Úrmia. Tem até um discurso, Jesus fez discurso lá nessa cidade, nessa universidade. Falando e tal. Mas aí ele criou uma escola para falar das diversas religiões, estimular a parte filosófica, espiritual, humana e tal. Levaram o Abner para lá, fecharam a escola. O Abner chegou lá e falou exatamente o que era para ter falado, né? A turma foi lá e fechou a escola. O Abner acabou com a escola da turma. Engraçado. O Abner não fazia concessão. Aí o Abner, Natanael, o Lázaro, essa turma vazou. Então, assim que Jesus morreu, a turma foi embora. Maria também. Mas o que eu vejo, assim, apesar de tudo que nós temos, vou dar o exemplo do Brasil, né? O Brasil pode ser considerado um país religioso, porque as pessoas ou se declaram católicas ou se declaram evangélicas, né? Tem aqueles que se declaram espíritas, mas, assim, eu considero que no Brasil tem um número pequeno de ateus, a grande maioria é religiosa e acredita em Deus. Já em países da Europa, o ateísmo tem crescido muito. Quase 50% das pessoas declaram que não acreditam em nada. Então, eu acho que isso é mais prejudicial, apesar de que a pessoa que acredita e ela deposita fé em alguma instituição, tudo, tem o lado negativo, mas ainda assim, no meu modo de pensar, é mais importante acreditar do que não acreditar. Né? E eu vejo os da Europa partindo para um ateísmo, né? Eu tenho uma certa... Vejo por um outro ângulo, pelo menos abre na minha cabeça a possibilidade de ter um outro viés dessa questão. Então, na verdade, mas, por exemplo... ele não acredita nas religiões institucionais que passaram séculos fazendo e dizendo bobagem. Mas deixa eu te mostrar como é que eu enxergo isso aí. Se a pessoa tivesse zerado o coração para poder absorver uma ideia nova, né? Que bata com o que está dentro dele. Mas tem um trecho no livro que eu acho que resume bem essa questão aí. Que eu estava lendo esses dias, está no documento 102, eu não lembro certinho a referência. Mas que diz assim, que a humanidade ela passou muito tempo criando deuses, né? Os deuses da sua imaginação, os deuses mitológicos, né? A gente tem, por exemplo, mitologia grega, mitologia romana, e cada povo criou seu próprio deus. O deus da água, o deus do fogo, o deus da guerra, o deus do amor.
e deuses criados, invenções humanas, deuses inventados. E aí, por muito tempo, a humanidade se viu presa a essas crenças. Houve um momento que surge, então, a filosofia e a ciência. E aí o homem começa a pensar de forma racional e começa, então, a se desfazer dessas crenças, desses deuses inventados. Só que nesse pacote, quando o homem começa a entender que esses deuses são invenções, junto com esses deuses falsos, ele começa a desacreditar também do Deus verdadeiro. E aí ele começa a não acreditar em nada. É o extremo. Você tem, de um lado, que as pessoas acreditam em qualquer Deus criados, inventados. Do outro lado, o outro extremo não acredita em nada, nem mesmo no Deus verdadeiro, o Deus único, o Pai universal. Então, assim, hoje, esses países da Europa, eu entendo que eles estão caminhando para esse extremo, o extremo de não acreditar em nada. E o livro de Urântia fala exatamente desse assunto. Fala assim, que, por um momento, a crença nesses deuses falsos impedia que o homem visse o Deus verdadeiro. É como se fosse, assim, aquela presença enorme de deuses, uma quantidade enorme de deuses, impedia que o homem enxergasse que existe um Deus verdadeiro. Quando o homem começa a jogar esses deuses fora das suas crenças, ele também descarta a possibilidade de daquele Deus verdadeiro. Então, o que resta a nós é encontrar uma maneira de fazer com que a humanidade comece a enxergar que, apesar de que realmente haviam deuses falsos, né? Mas quando você descarta essas crendices, você precisa agora enxergar melhor a existência do Deus verdadeiro. Né? Eu tenho uma compreensão, isso aí já me ocorreu essa questão, né? Porque nós mesmos, mas todos nós que estamos aí tentando absorver e incorporar todo esse conteúdo do livro do Urântia e valorizar, a gente vê dessas esferas aí, mais ou menos, uns mais religiosos, outros menos, tá? Mas o que é certo é o seguinte, se por um lado o Deus falso, que quando você encontrou o seu Deus, qualquer que seja ele, né, você como que tá completo. Se for falso, você tá protegido por essa ilusão, mas está protegido. Né? Você busca naquele Deus a sua proteção, né? Nos momentos difíceis e tal. Se você tem dentro de você a compreensão que o seu Deus está dentro de você, ele é parte de você, então isso significa dizer e decide agora, usando o dom da sua volição, ao guiamento dele, a se submeter ao guiamento dele, então você obteve o que era o sonho da religião falsa, que era a eternidade, que você não tinha condições de obter. E agora você tem. Né? Porque o homem, certamente, é um ser potencialmente eterno, a depender somente da sua própria volição. Mas isso aí está claro. Isso não é... Bom, então, se ele não acredita em nada, é como se um campo tivesse limpo para plantar uma coisa nova. Entendeu? Se ele já tiver plantado, cheio de mato, cheio de coisa que ele imagina que é o que vai dar vida a ele, aí ele já tem uma coisa em que se pegar. Né? Então, tem esse viés. Né? Agora, se você me desconcentrou aqui. Mas se você
faz dela, do fato de não acreditar em Deus, uma apologia, uma filosofia, né? Não é um coração dizer, olha, eu não vi nada que valesse a pena, eu não acreditei em nada do que me disseram, eu hoje busco, mas não encontrei. Aí é uma posição mais sincera de um coração buscador, né? Quem estiver buscando vai encontrar. Vai encontrar. Eu acho isso. Isso é certo. Mas o que eu estava te falando é, por exemplo, esses países europeus, por exemplo, eu tive conversando com o Rogério outro dia, ele falou assim, olha, a gente não tem grupo de estudo em Portugal, não tem as pessoas não se interessam pelo livro. É muito difícil você encontrar pessoas que se interessem pelo livro. Conversando com a Dini também, que mora no Uruguai, ela comentou também, olha, aqui a gente já trabalhou, já tentou de tudo, mas as pessoas não se interessam. E o Brasil é um fenômeno. Se você for considerar o que acontece em outros países, principalmente da Europa, o Brasil é um fenômeno, porque a gente tem um número, um número grande de pessoas chegando até o livro o tempo todo. São muitos livros vendidos em português o tempo todo, a procura, pessoas que chegam nos grupos de estudo, pessoas que estão procurando, estão chegando a essa informação, né? Isso aí é verdade. Eu não conhecia bem os países nórdicos, né? Mas quando foi uns 2, 3 anos, talvez, eu fui para a Suécia, para casa eu não queria ir para hotel, eu queria ir para casa de uma família. E tinha uma amiga nossa aí de Brasília, que casou-se com um sueco, tinha 2 filhinhas, era uma família assim, bem característica. E nós fomos para lá. Eu e a Lúcia para lá. E ela era muito amiga da Lúcia, e trabalhava no Sebrae em Brasília. E uma coisa que eu achei muito interessante, não se fala em religião na Suécia. Não existe igreja praticamente na Suécia. É uma sociedade extremamente evoluída, né, comparada com o resto dos países do planeta, mas religião lá tem ibope não. Você pode chegar na Suécia, nos países nórdicos, ver igreja, ver... Não tem não. Aqui no Brasil tem essas características da igreja e farmácia, você encontra uma a cada esquina, quase. Bom, meu querido amigo, mas o que eu queria, assim, levantar, porque tudo isso são coisas fora, né? Mas é a essência do livro. Essa Mas coisa assim, a sua forma de pensar, então, você acredita que é melhor, o que seria melhor? Uma sociedade sem religião, como a Suécia, ou uma sociedade religiosa como o Brasil? Eu acho melhor uma sociedade como a Suécia. Porque, de qualquer forma, a religião institucional, ela não é, ela é útil, né? Ela é útil. Mas, no caso da Suécia, eu não digo da Suécia, no caso como a Suécia, que as religiões não têm muita, não é, digamos assim, um componente da sociedade altamente importante como é aqui, eu acho que tira também uma pedra, um estorvo muito grande no caminho do ser humano buscador. Quer dizer, ainda hoje, depois de tudo isso, daqui a lá você se fala ainda motivado por uma visão religiosa do tempo que você era menino. É um detalhe, uma coisa assim, você percebe claramente. Eu acho que ela se torna mais ou menos aquela imagem, me vem essa imagem, é um campo limpo, assim, um campo que você pode jogar uma semente ali que pode prosperar de uma forma mais
mais rápida. É uma impressão que eu tenho. Não é uma... Agora, de qualquer forma, eu quero colocar o meu ponto de vista sobre essa questão. O crescimento e o desenvolvimento da sociedade se dá um por um. Por isso que precisa de milhares de anos para você chegar em luz e vida. Não adianta ficar interessado em... Você vai divulgando, fazendo trabalho ali, né? Humildemente. Mas não tem só nós trabalhando nisso, não. Eu estava vendo na internet, nós dois estamos falando sobre religião de alto nível, a essência, sobre um tema que é a essência da vida humana, do seu propósito eterno no plano do Pai. Nós estamos aqui. E isso só está dando porque tem internet. Você está aí aonde? Interior de Goiás, né? Eu tô em Batatais, interior de São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo, eu estou aqui em Fortaleza, Ceará. E podia estar nós aqui, nós dois, podia estar na China. Isso aí são instrumentos que são utilizados por todas as esferas do nível de comportamento humano, né? Para o bem e para o mal. Mas para o bem está operando a lei. Então, o que eu acho hoje é que nós estamos num processo velocíssimo no propósito de chegarmos à luz e vida, mas sempre será um processo individual. Vai um, outro, e vai... A sociedade vai, ao longo de muitos anos. Você pode estimular, pode ajudar e tal, mas a mudança é individual. Ela não é uma coisa de massa. Ela nunca será uma coisa de massa. Com relação a esse tema da religião, eu até comentei com você há pouco, nesse documento 102, eu queria compartilhar, vou compartilhar aqui a tela, ver se eu consigo mostrar aqui o texto. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Vamos ver se aparece aqui. Isso. Então, olha só, esse documento aqui, o 102, e tem esse trecho aqui que eu queria compartilhar com você, com o pessoal, que diz assim: é verdade que muitos traços aparentemente religiosos podem surgir de raízes não religiosas. O homem pode intelectualmente negar a Deus e ainda ser moralmente bom, leal, filial, honesto e até mesmo idealista. Seria mais ou menos o que a gente estava falando sobre países como a Suécia, outros países que, mesmo sendo uma cultura ateísta, né, eles podem ainda ser moralmente bons, leais, filiais e honestos. E o texto continua: o homem pode enxertar muitos ramos puramente humanistas à sua natureza espiritual básica, e assim, aparentemente, provar a sua argumentação em favor de uma religião sem Deus. Mas tal experiência é desprovida de valores de sobrevivência, de conhecimento de Deus e de ascensão a Deus. Em uma experiência mortal como essa, apenas os frutos sociais são colhidos, não os espirituais. Exatamente. Então, assim, a minha preocupação em relação a essa tendência da humanidade de se afastar cada vez mais da religião, as consequências podem ser essas. Os frutos sociais podem até ser positivos, mas não gerar nenhum fruto espiritual. E às vezes a gente tem um conceito sobre religião, de que religião é aquilo que se pratica nas igrejas, e não é. O conceito de religião que o livro de Urântia traz
Religião é aquele relacionamento da criatura com o Criador. Independente de instituição, independente de se existe uma denominação ou não, se existe doutrinas ou não, se existe dogmas ou não, isso não é religião, né? E, de acordo com o conceito do livro Durante. A verdadeira religião, e aí eu estava fazendo um estudo sobre isso, porque eu estou preparando uma apresentação sobre esse tema, e eu estava pesquisando que muita gente tinha o conceito de religião como se ele tivesse provido da palavra religare. E alguns estudiosos dizem que religião não vem de religare, e vem de religere, acho que é uma coisa assim, que tem um significado diferente. Mas esse é um outro assunto. Mas, assim, eu acho que, independente do que a gente vê hoje como religião, eu entendo que dentro das religiões existem pessoas que não têm religião nenhuma e tem pessoas praticando a verdadeira religião. Ali dentro, naquele meio. Assim como dentro do movimento ateísta, às vezes a pessoa declara que não acredita em Deus, como você mesmo falou. Às vezes ele não acredita naquele Deus que determinadas religiões estão ensinando. Outro dia eu estava em contato com um leitor pelo WhatsApp, e ele falou, eu não acredito em Deus. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, mas por quê? Porque esse Deus que manda matar, que manda destruir, então eu falei assim, peraí, então você não acredita naquele Deus que está lá na Bíblia, né? Porque se eu tirar de você a Bíblia e eu falar assim, olha, você não pode fazer nenhum argumento contra Deus utilizando a Bíblia, o que você vai argumentar? Porque as pessoas usam Deus para poder, né, em tese, usam a Bíblia para, em tese, provar a existência de Deus, e outros usam a mesma Bíblia para provar a não existência de Deus, ou seja, ele utiliza os argumentos de que Deus não existe porque ele não pode ser vingativo, como está na Bíblia, ele não pode ser irado, ele não pode ter mandado matar, então esse Deus não existe. Ele usa o mesmo texto para argumentar contra. Então eu acho que muitas pessoas que se declaram ateias, na verdade, elas estão se declarando ateias em relação àquele Deus que se ensinou através das religiões. Mas se essa pessoa descobrir a imagem real desse Deus, como a gente descobriu no livro de Urântia, é um Deus que faz muito mais sentido. Ele não é aquele Deus humano, aquele Yahvé irado e vingativo que a gente lia lá no Velho Testamento. Então, eu entendo que religião é isso, esse encontro do homem com Deus. Isso é a verdadeira religião, independente de placas, denominações. Lembrando sempre, essa religião que você fala, ela é pessoal. Exatamente, pessoal, é um relacionamento único. Botar isso como sendo, vir a ser uma coisa generalizada, que nunca será. Quer dizer, será no estágio futuro, né? Quando tantas pessoas compreenderam o plano do Pai para elas, que ela tem uma influência, aquele comportamento se dissemina como uma generalização social, uma conquista social, mas ela sempre será, pedrinha por pedrinha, né, pela decisão individual de fazer a vontade do Pai dentro dele. Esse texto que você leu é onde eu me confirma muito a excelência do livro. Né? Não é pelo livro, né? Compreendam bem. Ninguém está. Livro é o livro. Eu quero saber o conteúdo dele, né? A ideia que ele veicula. Então, ele está dizendo aí com precisão. Eu gosto desse livro por isso. Eu procurei contradição desse livro para lá e para cá e nunca encontrei. Contradição filosófica, né? Contradição de ideia, né? Assim, da parte astronômica, eu tenho umas dúvidas ainda, mas eu acho que isso é essencial agora. A parte astronômica... É o seguinte, quando ele diz que você pode ter um caráter que tem muitas qualidades, mesmo sem Deus,
Ele está dizendo que aquilo tem efeito social. E é verdadeiro. Um homem bom, um homem socialmente contribuidor, né? Que faz o bem, que contribui com as pessoas e tal, ele certamente, aquela forma dele ser, é uma contribuição para a ascensão da sociedade. Mas não tem valor de sobrevivência. Esse livro porque eu não quero dizer o nome, assim, mas esse livro é uma parada, para não dizer outra coisa. É fantástico. Porque essa não tem valor de sobrevivência. Por que não tem valor de sobrevivência? Porque não é uma escolha consciente daquele ser que decididamente, de uma forma consagrada, decidiu fazer a vontade do Pai dentro dele e criou um ser dentro dele que é uma cocriação de Deus e do homem, do Criador e da criatura, na formação de um ser psicológico que não é mais material. É um ser de natureza moroncial. E é por isso que esse ser é o que é preservado na fase seguinte. É dada a ele a oportunidade de continuar o trabalho de desenvolvimento dessa alma, até que ela tenha a pureza do ser que está ensinando, do professor. Entendeu? É por isso que o que for adquirido, mesmo de natureza boa, ela tem repercussão social, mas ela não salva o cara. Ela não salva. Se a prática da religião é isso. É por isso que a gente precisa fazer com que... Precisa sim, né? Nós trabalhamos com o objetivo de fazer com que essa revelação alcance mais pessoas. Não, eu acho esse trabalho, que é a única coisa que eu percebo ainda, que tem que ser, cada um contribui como quer, como acha que pode fazer e tal. Mas, assim, tem que estar muito atento à sutileza das coisas, né? Para não ficar disputando o maior número de adeptos, ou de seguidores, disso, daquilo, dos grupos, disso, isso não tem valor. Não tem valor nenhum. Né? Pelo contrário, era um risco de distorção de uma ideia. É cometer o erro que o Paulo cometeu. E que ainda hoje, todas as religiões hoje buscam adepto. Porque se não tiver um adepto, ela morre. Então, mas aí é que está a nossa vantagem, né? Então... A vantagem Mas esse texto aí, que você colocou, esse texto é muito preciso. É uma maravilha. Parece uma coisa simples, né? Ele está dizendo, olha, se o camarada incorporar coisas boas, mas não essas coisas boas que ele incorporar, tem um resultado social. Agora, não salva ele. Então, veja, por exemplo, a gente teve outras revelações no passado que a gente pode utilizar como exemplo de como a gente tem que trabalhar hoje. Por exemplo, Melquisedeque. Não há que discutir a sabedoria que tem o Melquisedeque, uma criatura de 400 bilhões de anos de experiência, né? Reitores das faculdades lá, das esferas superiores. Então, ele tem muito conhecimento. Qual foi o método que ele fez quando ele veio aqui e ele apresentou a terceira revelação de época? Ele montou uma aldeia e uma igreja, e ele treinou esses mensageiros e enviou esses mensageiros pelo mundo inteiro. Não que ele tivesse interessado em adeptos, no sentido de quanto mais gente eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Não era esse o objetivo. O objetivo é como é que eu faço para que essa informação alcance o mundo todo. Numa época que eles não tinham tecnologia, eles tinham que ir de camelo de uma cidade para outra. Então, e ele enviou mensageiros que foi para o mundo inteiro, o mundo conhecido, né? O mundo civilizado da época.
Então, isso é um exemplo. E com isso ele conseguiu fazer com que essa mensagem chegasse, né? Essa mensagem chegar até outros lugares do mundo. Jesus, não há que discutir as técnicas de um filho criador do universo. E o que ele utilizou? A gente sabe que antes mesmo dele começar o seu ministério público, ele visitou Roma, ele conversou com mais de 150 pessoas de relativa importância lá em Roma, porque ele sabia que no futuro essas pessoas seriam pessoas muito importantes para que o evangelho pudesse ser disseminado. Então, assim, o trabalho hoje, o trabalho daqueles que atuam em prol da revelação hoje, é disponibilizar esse livro para que ele alcance todas as pessoas do mundo. Isso vai levar um tempo? Sim, mas esse é o trabalho. Não é buscar adepto no sentido de quanto mais adepto, mais eu vou ganhar. Não tem valores envolvidos, né, no trabalho da disseminação do livro de Urântia. O que tem envolvido é quantas pessoas eu consigo fazer com que tenham acesso ao livro, né? E aí vem aquela questão dos países lá da Europa, como a gente estava conversando, que é uma sociedade, uma cultura que não está interessada em Deus e que não vai ler o livro de Urântia. Então, assim, muitas décadas ou talvez séculos serão ainda necessários para que essas pessoas possam despertar para essa busca, que possam se interessar por esse assunto. Quem é Deus? Qual é o meu relacionamento com esse Deus? O que eu devo saber sobre ele? Isso é uma coisa que vai levar ainda muito tempo para que essas nações possam retomar esse caminho de busca da religião. Porque no momento atual, eles estão ancorados apenas na ética, na moral, né? Apenas nas questões sociais. Tem uma passagem, eu até tentei aqui ver, mas no livro de Urântia é interessante, né? Que quando as multidões começaram a se afastar, quando as multidões começaram a se afastar de Jesus, e a turma ficou sem ninguém, os apóstolos ficaram tudo apavorados. Foi depois da multiplicação dos pães. Ele tinha mais de 5.000 pessoas e caiu para 200. E teve eu acho que não sei nem se foi exatamente depois. Mas o que é certo é que quando ele se viu sem ninguém, aí é como se tivesse perdido o significado da coisa, né? Da ideia. Bom, mas o que é certo é assim, o livro chega a ser altamente repetitivo. Em cima da mesma orientação, que é o homem submetido por uma escolha pessoal a fazer a vontade do Pai dentro dele. Essa aqui é a chave do crescimento do ser ascendente no cosmos. Essa é a regra de ouro. E tem algumas coisas assim que são muito importantes, né, que também é muito explicado. Às vezes fala de uma forma assim, meio que passageira, mas tem horas que ele centra mesmo, né? A questão da consagração. Essa ideia é uma ideia tão essencial e a proposta é tão audaciosa que não tem adjetivo para qualificar, que só cabe a consagração. Como é que você vai entrar num projeto dessa envergadura, uma proposta eterna, real, sem consagração? Uma coisa, mais ou menos, tá? Você não consegue. Né? Deus não aceita nada que não seja consagração. Isso significa, não tem nada místico, ninguém deixa de fazer nada, né?
não tem que você trabalha, se é o que você for, né? Você pode ser o que você for, não interessa. E uma coisa importante é que Jesus não deixou brecha também. Né? Aquelas coisas que a gente, muitas vezes, o próprio preconceito nos atrapalha, ele varreu tudo. Né? Eu estou querendo dar o seguinte exemplo, para tentar ser claro. O camarada está sendo crucificado. Do lado, 2 caras que já deviam ter feito uma estripulia monstro. Né? Devia ter matado, devia ter assaltado, devia ter estrupado, devia ter feito tudo. Porque o camarada, para ser condenado à crucificação, naquela época, o romano não crucificava outro romano, só crucificava gente de outro país. O romano não crucificava. De tão humilhante e dolorosa era a pena. O camarada do lado já tinha visto alguma coisa de Jesus, assim, mais ou menos, né? E naquele momento ele percebeu que aquele que estava sendo crucificado com ele realmente tinha qualidades que só um ser muito especial poderia ter. E quando ele tem essa sensibilidade, Jesus simplesmente ri para ele e assegura que vai se encontrar com ele em outras esferas. Sim. Então, o camarada pode ser o que for, ou o que tenha sido. Essa decisão interna de um ser volitivo, de fazer a vontade de Deus dentro dele, não respeita absolutamente nada. É como se tivesse passado um pano na sua própria alma. Logicamente, aquilo que ele fez no passado está registrado no seu caráter, na sua alma, e aquilo vai servir de material para a experiência dele, né? E a construção de uma nova ser psicológico. Essa é a nova alma, é a construção do pai dele dentro dele. O que é passado. E aquilo não tem registro. Ele é um ser sobrevivente. Não interessa quem ele tenha sido. Só interessa a decisão dele. Isso com ser um assassino, pessoal. O cara é assassino, ladrão, safado. Mas ele tomou uma decisão de sobrevivência. Né? Só aquela posição interna dele já o credenciou a ser um sobrevivente. Né? A outra são as questões sociais. Né? Jesus resgatou lá com a... Bom, o papel da mulher ficou evidente, né? Que a sociedade que a mulher não valia muita coisa, né? Não tinha espaço. Mas mais do que isso, ele pegou lá 2 do corpo evangélico das mulheres e mandou para o cabaré. Entendeu? Eu estou falando assim, porque é só para dizer para vocês que é assim mesmo. Jesus não fazia diferenciação, né? Ele não fazia diferenciação entre homens e mulheres. Como outras que se converteram, né? Está ali por circunstância da vida e tal, e Maria foi a mulher que ele mais valorizou e a mulher que mais valorizou ele. Eu não tenho... e ela compreendendo, ela tomou a decisão dela e foi ligeiro. Entendeu? E não interessa se a mulher era prostituta, era isso, era aquilo, o cara era isso, era aquilo, era papa, era ladrão, era... O que interessa é que dentro dele, no templo interno dele, como falou aqui o livro de Mirdá, ele toma essa decisão. Aí vem um outro aspecto, que é a sinceridade do propósito. E o livro fala isso aí, tem uma parte aí que eu acho fantástica. Sinceridade e sinceridade
e mais sinceridade ainda. A sinceridade do propósito. Consagração e a sinceridade do propósito. E outra questão-chave é que a decisão tem que ocorrer internamente também. Também não. A decisão é uma decisão que você percebe o movimento do ajustador lhe dando um novo patamar moral de determinada coisa que você pensava, ou executava, ou compreendia. Então, o ajustador lhe dá internamente aquele novo patamar, e você assume aquele novo patamar, substituindo um conceito mais atrasado que você tinha, né? Ou mais desamoroso, ou mais injusto e tal. Essa realidade interna é que é a formadora da nova alma, que ela que é a sobrevivente. Né? Ela que é a sobrevivente. Por que ela é a sobrevivente? Porque essa decisão interna é supramaterial e é supra-animal. Não adianta o meu cachorrinho querer fazer isso, que ele não vai fazer mesmo. Tem instrumento para fazer. Né? Então, essa prática da formação da nova alma é que ela é sutil demais. E, às vezes, eu percebo, a gente discute muita coisa conceitos que tem valor, mas não é determinante, né? E eu, sinceramente, eu posso participar e tal, mas não é uma coisa que eu acho que tem muito gás para isso, não. O que é fundamental é o processo de formação da nova alma. Decisão interna de um ser inteligente e volitivo, e compreendendo ser um filho de Deus, e sabendo que ele está dentro de você, trabalhando para que você seja perfeito como ele é, que essa é a máxima cósmica, essa é uma máxima cósmica, é uma lei cósmica. Deus não disse assim, pessoal, vamos melhorar aí, pessoal, dá aí um grau aí para ver se vocês ficam melhor, pai. Ele não falou isso, não. Ele falou ser perfeito como eu sou perfeito. Essa é a máxima cósmica. Nós só temos isso para fazer na vida mesmo. O resto é só se divertir. É por isso que eu trabalho, mas só trabalho para me divertir. Trabalhar para trabalhar mesmo, eu gosto dela. Entendeu? Então, o grande ensinamento do Urântia é essa prática interior. Esse desenvolvimento interno. Vivo, isso é real. E aí vem o outro elemento, né, que é o Espírito da Verdade. Essa é a energia de Jesus. Isso é Jesus dentro de você operando. Micael. Como é que ele opera? Ele opera abrindo a sua mente para a realidade cósmica. Muito bom. Você pega, por exemplo, eu não sei se eu já estou falando demais, mas você me corta se por acaso eu falar. Não, é que o tempo, eu estou mais preocupado com o seu tempo, né? Não, meu tempo, para isso voa, aí, né? Isso aí eu faço qualquer coisa. Eu queria te fazer uma pergunta para você falar para o pessoal. Um exemplo interessante dessa, porque nós estamos falando aqui do Espírito da Verdade, né? Nós temos aí o ajustador dentro, com a fagulha pura do Pai, né? Jesus foi embora e deixou fisicamente, né? Nos deixou e deixou o Espírito da Verdade, que ele opera abrindo a mente humana para a realidade cósmica. Não é para a realidade do dia a dia, não. É para a realidade cósmica. E essa é que lhe dá energia para você compreender tudo isso que está aqui. E ele, muitas vezes, essa compreensão, ela é assustadora, porque é tão grande, tão monumental,
que ela tem que ser em dose homeopática, senão o camarada se desestrutura. Aí eu me lembro do livro, já que estava falando das seitas orientais, né, do Bhagavad Gita, que a pronúncia não é bem essa, não, eu descobri lá, mas eu já de tanto dizer Bhagavad Gita, eu aprendi a dizer a pronúncia certa. Mas do Bhagavad Gita, que tinha o Arjuna é o buscador, né? Seriam nós, né? O buscador. E ele suplica a Deus que mostre a realidade para ele. Aí ele tem uma visão cósmica das coisas. E quando ele tem aquela visão cósmica, ele se apavora. Quando ele vê, ele se apavora. Aí, quando ele se apavora, ele implora a Deus que volte à condição que ele tinha de visão anterior, que ele não suporta aquela visão. E é assim mesmo. E afirmo vivencialmente. É isso mesmo. Muito Se não bom. fossem essas referências, você realmente fica muito choque. Não sei, é um misto de choque com deslumbramento. A coisa é grande demais, é um negócio fantástico, é uma coisa... E você está no meio dessa história toda, né? E quando você toma essas decisões internas, essa mega máquina se constrange toda para lhe ajudar. Os seres, as energias, tudo para lhe ajudar. Você sabendo algumas coisas ser consciente, outras não. Mas é isso. Então, eu queria, antes que a gente terminasse, eu queria te fazer 2 perguntas para você falar com o nosso público aí, o que você pensa, assim, na sua opinião, qual a importância desse livro para o mundo e qual seria o nosso papel como leitores, estudantes, em relação a isso, assim, sobre a revelação, sobre o mundo, qual o nosso trabalho, o que a gente deve fazer? Rapaz, nós temos que compreender que o livro de Urântia, ele é um evento epocal. Ele é um evento, assim como o Príncipe Planetário, como a vinda dos Adões, como a vinda do Melquisedeque, de Jesus. Pós-Jesus, o evento epocal para a humanidade é aqui, ó, essa coisinha aqui, ó. Esse conteúdo aí. É um evento epocal. E ele foi que restaurou a verdadeira religião, que é a religião revelatória, aquela que se processa dentro do ser humano, que a gente já comentou. Ela não tem dogma, não tem nada para limitar o homem. Após ele, é o homem e o criador dele. Aonde? Dentro dele. Fora, você busca aquilo que em função da grandeza da obra, para estimular. Para estimular para quê? Para você se submeter cada vez mais a Deus dentro de você. Né? Para endeusar a natureza e tal. Porque esse ser dentro de você não tem qualificação, né? Tudo que você disser dele, ele é mais que aquilo. Então, o livro veio como uma lanterna numa escuridão tremenda. Porque nós estamos muito cegos, mas é muito. O que acontece após essa fase aí da compreensão do livro? Você desenvolve dentro de você, a proporção que se constrói também a nova alma, na cocriação do Criador dentro de você desenvolve a visão que é sutil demais, mas é a moda moroncial, né? Aquela filosofia, você passa a ter, é como se você tivesse no material, mas você não perde, não se aliena do que está vendo, do que está vivendo, mas você já tem uma sensibilidade completamente diferente.
Você está aqui, tudo acontecendo do mesmo jeito e tal, mas dentro você já, aquilo ali já tem uma repercussão completamente diferente. É como se você está vendo o sol, mas você não está vendo só o sol. Isso aí não dá. Cada um vai ter que vivenciar, né? E vai cada vez mais. A um ponto tal que esse seria o normal de uma sociedade desenvolvida que nem cemitério tem. Você se desenvolve tanto na compreensão que você vira, você se funde, né, com o próprio Criador dentro de você, os dois. Ele absorve o que ele não tem da criação, que é a personalidade, e nós absorvemos dele a pureza, que é o livro, é isso. Né? Os seres, a gente aprende do fluxo entre os seres que descem, trazendo o conteúdo e a pureza da ambiência pura e perfeita do paraíso, e nós que subimos, arrancando com as unhas o desenvolvimento espiritual, a alma espiritual, que é a fase pós-monancial. Né? Primeiro monancial, que é uma ponte entre o material e o espiritual, e desse fluxo entre os que descendem, os que descem e os que sobem. Os que descem adquirem a experiência das áreas mais grosseiras do cosmos, e a gente adquire o conhecimento da parte mais pura do cosmos, da parte pura do cosmos. Então, esse livro é isso, é a contribuição dos seres descendentes, né? Eles aqui não desceram, alguns até desceram, tem alguns que escreveram desses documentos que estão aqui na Terra, planetinha aqui. Sim. Planetinha. Gente de alto nível, de alto padrão de... Bom, então o livro é como se fosse um farol no meio dessa fase da vida humana. E é tão escuro que os que conseguem serem sobreviventes, saírem daqui, tem destaque lá, porque é muita experiência. O cara saiu sem enxergar nada, abrindo o véu da mar, conseguiram. Tem que tomar cuidado para não cegar. Daquele livro do... Enxerga a luz. Eu peguei esse livro para reler, eu li há muito tempo, do Descartes House, né? E ele chama A Nuvem sobre o Santuário. Então, tem uma nuvem espessa, meus irmãos, sobre o santuário interior nosso. Não enxerga nada. Bom, aí, a proposta assim, da ação do ser humano com o livro, eu leio, às vezes, alguma coisa assim e tal, né, que me interessa mais para reler do que para... Eu estava lendo agora... uns tempos atrás, o Caibalion, né, que é uma filosofia baseada na filosofia do Trismegisto, né, de Hermes Trismegisto. Uhum. Mas eu já leio, mas já não tenho, assim, eu não tenho mais interesse em ler para desenvolver a questão intelectual, que isso, daquilo, porque eu acho que não tem mais sentido. Eu não perco mais tempo nem ler muita coisa, não. Aqui, mergulhado aqui. Se você chegar no meu quarto, tem uma rede de cearense, entendeu? Uma cama, e entre a rede e a cama está lá o livro de Urânio. Eu não quero mais... Estou mais atrás. E faço isso assim, cada vez você é mais destemido, né? Porque a gente sofre mais pelos medos que imagina do que pelo real. Cada vez você é mais destemido, a morte perde o poder como elemento de apavoramento. Você sabe que é uma fase, você vê com muito mais simplicidade. E é isso. Eu acho que aí é ler o livro. O que eu percebo no grupo que eu acompanhei, eu nunca participei desses grupos, né? Você sabe.
Mas, acompanhando assim, quem me estimulou muito a participar foi a Lúcia. E aí eu comecei a ver, mas eu vejo o pessoal discutindo muita coisa que não tem valor fundamental, né? E às vezes até coisa que realmente não interessa. Eu digo, quando eu falo isso, eu falo para as pessoas que têm absoluto fome de Deus. Porque às vezes o camarada fala, é um tema exótico, né? O camarada é um exercício intelectual, né? Isso envaidece muito o homem. Discutir sobre temas que são exóticos e tal, parará, mas eu não tenho mais interesse nisso, não. Sobre a questão de religiões, eu não faço concessão a enganador. Mas não é por nada, porque é simplesmente porque eles fazem consciente que estão fazendo. Eu acho que é um pecado grave. Você engana o outro porque o outro é vulnerável pela ignorância dele. Sim. Aí eu não tenho concessão. E, para mim, esse povo é um povo muito danoso para o desenvolvimento da humanidade. Meu irmão, para mim. Bom, então, quem tiver fome de Deus, eu não acho não, eu tenho convicção que essa aqui é a rota do conteúdo necessário para você, internamente dedicado, com a motivação sincera e com fome de realizar, essa aí é onde está a solução desse homem faminto. É isso aí. Eu não quero conversa. Eu não quero conversa. Então, depois que você bebe da fonte e você tem acesso a uma revelação como o livro de Urântia, a gente fica muito mais exigente. Você vai ler outros livros, você não tem mais aquela paciência, né? De ficar garimpando no seco, né? Então, a gente fica mal acostumado com o livro de Urântia, porque o livro de Urântia ele tem palavras muito coesas, né? São convicções que a gente vai tomando ao ler esse livro, e depois, igual você falou, né? Não quero mais conversinha fiada, né? Porque o livro de Urântia ele é muito completo. Eu também tenho dificuldade de ler. Cada um tem o seu viés, a gente tem, logicamente, que compreender tudo isso. Você mesmo tem muitas limitações ainda, né? Eu não fiz nada ainda, não. Eu não vivo de ficar me arvorando disso ou daquilo, não. Quanto mais você aprende, mais você vê que não fez nada. Tem muito... Rapaz, é uma aventura, o termo que ele usa muito é esse. É uma aventura tremenda. Uma coisa impensável. E você sabe internamente que é real. Você não tem uma dúvida. Bom, Antônio, olha, o nosso tempo aqui voou. Eu quero deixar esse gostinho de quero mais aqui para o pessoal. Vamos marcar outra oportunidade para a gente conversar. A gente tem muitos temas muito gostosos que a gente pode abordar aqui, né? Eu espero que você tope. O convite já fica feito para a gente ter outras oportunidades para conversar sobre algum assunto, né? O pessoal agora já conhece um pouco da história, né? Nesse primeiro momento, conhecer um pouco sobre você, sobre a sua experiência com o livro, como você conheceu. Então, eu espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar sobre algum tema específico. Esse tema sobre religião, inclusive, é um tema que dá muito pano para a manga, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu quero agradecer muito a sua presença aí, ter aceitado o convite, né? Muito obrigado mesmo. E a gente se encontra aí numa próxima, se Deus quiser. Falou, né? Prazer revê-lo, meu querido irmão.
Pois é, quem sabe um dia a gente possa se encontrar. Eu não tenho previsão de ir para Fortaleza, mas se você vir a São Paulo, marca de dar uma passadinha por aqui. São Paulo, eu estou quase de 15 dias eu estou aí, cara. É mesmo, mas está na capital, né? Eu estou um pouquinho aqui, um pouco mais em cima, mas eu estarei na capital dia 31/10, não sei Quantos se quilômetros vai... da tua cidade para São Paulo? Oi? Quantos quilômetros? Daqui para São Paulo, uns 350, mais ou menos. É? Bom, pessoal... Eu estou viajando muito no Brasil, eu estou menos por causa da pandemia, essas viagens internacionais ninguém está mais fazendo. Mas também eu não viajo muito para passear, não. Eu normalmente viajo para trabalhar. Trabalhando, né? Às vezes, de vez em quando, eu tiro um tempo da viagem de trabalho para ver uma coisa ou outra que seja interessante. Muito bom. Quando estiver vindo para São Paulo, você avisa que quem sabe dá certo a gente se encontrar. Bom, eu quero lembrar a todos aí do canal, o pessoal que está assistindo, né? Para não esquecer de se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo. Isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho, faz com que o vídeo chegue a mais pessoas, né? E outras pessoas com certeza irão se beneficiar com essa informação. De repente, um vídeo como esse aqui, a pessoa descobre o livro de Urântia, né? É uma coisa incrível. De repente, a pessoa está buscando e não tem ainda acesso a essa informação. Irmão, me permita só, eu ia começando e terminei sem falar. Leiam o livro de Urântia. É porque eu vejo que muita gente suscita temas que a gente percebe que é porque a pessoa não leu. Não leu, porque a resposta está lá, né? Então, é muito importante ler. Eu sei que é uma coisa, é um livro pesado, grosso, né? Eu sempre dou a sugestão, quando eu dou o livro, assim, de primeiro ler do 99 ao 112. Depois de 99, ler os 99 ao 112, começar do começo. Aí ler de cabo a rabo. Entendi. Entendeu? Para poder, porque dá mais leve. Ou então você lê, primeiramente, do 99 ao 112, e depois lê os ensinamentos, a vida e os ensinamentos de Jesus. Que é mais uma coisa de conteúdo histórico, mas o que tem para trás está tudo ali. Jesus não deixou brecha para nada. Não tem nada, ele não deixou uma brecha. Tudo está lá. Ele falando é impressionante. Como exemplo e como conteúdo. E aí, depois dessas primeiras fases, 99, 112, ensinamento de Jesus, e ler de cabo a rabo, aí as coisas ficam mais claras, né? Mas leio. Né? Leio porque muitas dúvidas vão sumir nesse esforço. As pessoas não podem ter uma visão do livro pelos olhos de outras pessoas. E algumas pessoas fazem isso, né? Elas assistem palestras, elas assistem às aulas, ou assistem vídeos, ou ouvem os áudios, mas elas não fazem a própria leitura e não têm aquela experiência pessoal com o livro, de ter a sua própria visão, né? Por fim, que eu não queria também esquecer, eu sugiro ler o livro do Benítez, o Testamento de São João, que é como se fosse uma escada para o livro de Urântia. Sim. É uma síntese do livro de Urântia. Ele realmente se baseou no livro de Urântia. Dos livros todos, esse é o que eu achei mais essencial. Ele tem um resumo, né? Ele tem um resumo de muitos... É um resumo, assim, fantástico. Ele é um jornalista muito talentoso, né? Tem uma capacidade mental muito boa. E eu acho que quem escreveu aquele livro aí não ficou passivo, não. É verdade. Não, e muita gente, né? Quase todo mundo que a gente pergunta acabou chegando ao livro de Urântia através dos livros do Benítez. Ou acho que ele tem uma contribuição muito grande à humanidade, rapaz. Ele pode até ter feito sem querer, mas... ele realmente contribuiu bastante. Tem os cavalos, muita gente leu os cavalos. Obrigado aí.
Tá certo, olha, muito obrigado mais uma vez. A gente vai ter outras oportunidades aqui. O pessoal que está assistindo aí, né? Podem esperar. Nós vamos ter outros papos aqui. É isso aí. Fica com Deus. Okay. A todos vocês aí, eu desejo que a paz de Cristo Micael esteja com todos vocês. Até a próxima.